É um grande privilégio poder participar desse momento especial na vida de vocês, que serão batizados hoje. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Realmente muito legal ver como a gente, em determinado momento, é movido por Deus e é na hora certa, não é antes nem depois, mas no tempo certo, o Senhor move a gente descobre realmente a alegria de servi-lo. Fico feliz pelo privilégio de participar da vida de vocês nesse momento tão especial. E também todos vocês que vieram, que são parte da família do pessoal que será batizado, Deus lhes abençoe. Você que de repente nem conhece o pessoal que vai ser batizado, mas veio, é bem-vindo do mesmo jeito. Deus abençoe você aí onde você está, sinta o cuidado, o carinho de Deus e, sobretudo, aproveite esse momento. Nós estamos chegando já ao Natal, hoje é o primeiro domingo de dezembro, e é um negócio muito interessante, né? Eu tenho acompanhado atentamente como as previsões acerca do Natal têm sido estabelecidas. E eu ouvi um comentarista político falando que esse vai ser o pior Natal do século. E eu comecei a imaginar, gente, será que o Natal é realmente só comida e bebida? O que esse economista estava falando, esse comentarista político estava falando, é que nós temos a Covid-19, o desemprego, a recessão, a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo para tornar o Natal o pior do século. Mas quando eu olho para Natal, gente, Natal não tem nada a ver com economia, Natal não tem nada a ver com comida nem com bebida, Natal tem muito pouco a ver com o que a gente perdeu ou ganhou. Natal, essencialmente, é Deus vindo à Terra para buscar a mim e a você. Ou seja, nós estávamos sem perspectiva, sem esperança, desamparados, mas o Senhor resolveu vir e nos encontrar. Eu estava vendo a história de um adolescente que procurou o pai e falou assim: pai, nesse Natal, a minha maior necessidade é um celular novo. E é impressionante como as pessoas precisam de celulares novos, né? A gente não consegue lidar com a tecnologia que tem no nosso, mas a gente quer o novo. Porque a ideia é essa, tem que ter o novo, tem que ter o último modelo, é a última geração. E o garoto procurou o pai e falou: pai, a minha maior necessidade nesse Natal é um celular novo. E o pai olhou para ele e falou: meu filho, se a maior necessidade da humanidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista para resolver o problema de dinheiro da humanidade. Se a maior necessidade da humanidade fosse cura, Deus enviaria um médico. Se a maior necessidade da humanidade fosse paz, Deus enviaria um pacificador. Porém, a maior necessidade da humanidade é de salvação. Por isso, ele enviou um Salvador. Natal é isso, gente. Deus enviou um Salvador. Mas para me salvar de quê, pastor? Para me salvar de mim mesmo. Porque quantas vezes eu faço as coisas erradas sabendo que estão erradas porque eu quero fazer? Quantas vezes nós deliberadamente escolhemos o mal quando deveríamos escolher o bem? E é por isso que o Salvador veio, para cuidar de mim e de você, para nos dar esperança, para realmente nos salvar, para dar-nos uma perspectiva de futuro, de nova vida, para que nós não sejamos mais arrastados por aquilo que todo mundo acha normal. O Natal é um mover de Deus em direção de cada ser humano. O Senhor se moveu em direção a você essa noite. As pessoas estão dizendo que vai ser o pior Natal do século, mas eu digo para você que esse, sem dúvida, será mais um Natal abençoado. Desde que nós celebremos o Natal de Jesus, não o Natal do consumo, não o Natal do Papai Noel, não o Natal que as pessoas querem tanto celebrar por aí, da comida e da bebida, não. O nosso Natal deve ser o Natal de Jesus. E eu quero partilhar a palavra contigo em Isaías. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai aparecer no Data Show também, mas se você veio com Bíblia, abra por favor. Isaías capítulo 9. A partir do versículo 1.
Isaías 9, verso 1. Diz assim a palavra, ó. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido de sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu Pai, muito obrigado, Deus. Eis a Tua palavra na qual nos deleitamos. Eis aqui a promessa do nosso Redentor, que se confirmou, Deus, no Novo Testamento. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio, e Ele veio trazer vida e vida em abundância, e nós a recebemos e a vivemos na noite de hoje. Que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, toque corações, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, para que compreendamos esse Natal e vivamos a Tua salvação, em nome de Jesus, amém. Pois bem, queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, nós começamos a compreender algumas coisas importantes acerca do Natal de Jesus. Em primeiro lugar, o propósito desse Natal, o propósito do nascimento de Jesus, ele é libertar o ser humano das trevas, tirar o ser humano da escuridão, porque na escuridão você não consegue discernir o que é o quê. Quem está em escuridão não sabe onde está o buraco, não sabe onde tem a maçaneta da porta, não sabe onde está o negócio para acender a luz. O cara que está em escuridão não vê nada, não sabe nada, e ele fica tateando. É como muitas pessoas vivem no dia a dia. Elas até têm um senso de moral, elas até entendem mais ou menos o que é certo ou errado, no entanto, elas estão em escuridão, por isso tropeçam e caem o tempo todo. Quando eu olho para o versículo 2, olha o que o texto fala, Isaías profetizando sobre a gente que estaria aqui hoje. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A pior escuridão, gente, é aquela que nos impede de enxergar um futuro. Aquele povo não conseguia ver um futuro. Aquele povo não tinha perspectiva. Aquele povo achava que era o fim. Não é o tempo que a gente está vivendo. Você liga a televisão, o cara fala, o coronavírus vai te comer vivo. Os leitos estão todos ocupados. Não tem jeito, agora acabou, vai falir a economia, as lojas vão fechar. Gente, as pessoas só conseguem ver trevas, mas nessa noite, em nome de Jesus, no teu coração, no meu coração, está brilhando uma grande luz. Jesus, o Senhor do Natal, na região da sombra da morte, ele veio trazer vida. No meio do desespero, do despropósito, daqueles que não enxergavam saída, a luz de Cristo brilhou, e hoje a gente consegue enxergar uma perspectiva, uma nova vida. A gente consegue ver que Ele é Senhor do sim e do não. Ele é Senhor da porta que se abre e da porta que não se abre. Ele é Senhor em todo o tempo, e haja o que houver, Ele está no controle, Ele tem o domínio, e ninguém muda essa realidade. O homem pode ter muitas perspectivas, e muitas pessoas hoje, elas olham para a vida e falam, não tem jeito, ou vamos por aqui, ou vamos daquele jeito, mas elas estão tateando, porque a gente só consegue enxergar a vida quando a luz de Cristo brilha de fato no coração da gente. Eu lembro que a gente foi uma vez em Arraial do Cabo, foi Rio das Ostras, para ver um brisolão onde a gente ia fazer um retiro. E
logicamente, juízo zero, pegamos um carro emprestado. E o carro não tinha farol. E eu não sabia. Fomos tranquilamente. Quando nós chegamos lá, o cara marcou 2 horas, ele não estaria lá 2 horas nunca. Chegou, já era quase 5. E aí foi mostrar o colégio para a gente, mostrou o colégio era maravilhoso, muito bom, e deu hora de vir embora. E falou, vamos embora. Quando eu liguei o farol, cadê o farol? Eu vim de Rio das Ostras aqui, em trevas. Você imagina como é que foi fácil? Aí a vantagem de você ter jovem com você é que você bota o cara para fora do carro e o cara liga a lanterna do celular. O cara pendurado com a lanterna ligada. Vai, segura aí. Segura as pernas dele aí. Até que eu encontrei um caminhão. E aí o caminhão com aquele farol enorme, eu fiquei atrás dele, e onde ele ia, eu ia atrás. E assim, eu consegui vir até Niterói. Demorei um bocado, mas cheguei em Niterói. Às vezes você não vai enxergar as coisas, mas quando você está seguindo Jesus, a luz dele está bem diante de você. O caminho fica claro para você quando você segue Jesus. Quando Jesus é a luz da sua vida, você não anda em trevas, ainda que você não tenha luz própria, ainda que o teu farol tenha acabado, a luz de Cristo guia você em segurança, dia após dia. O Natal de Jesus, ele mostra a gente, ele traz a gente liberdade para as trevas. Segundo, olha lá o verso número 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Meus irmãos, esse texto ele fala que o Natal de Jesus, ele acontece na vida da gente para nos libertar da opressão. O verso 4, ele trata exatamente disso, do jugo, da carga, do cajado no ombro e de como muitas vezes nós nos sentimos oprimidos. Aquele povo era oprimido, aquele povo, ele vivia em ciclos, ele buscava Deus, Deus lhe abençoava, ele prosperava e o povo se voltava as costas para Deus e aí a opressão vinha e mais uma vez todo o ciclo acontecia. É mais ou menos o que a gente vê hoje. Quantas pessoas estão oprimidas, gente? E quando a gente fala, fulano está oprimido, o diabo está, não estou falando só desse tipo de opressão, não. Existe, a opressão da miséria, a opressão do desemprego, a opressão do problema no lar, a opressão das coisas em volta da gente, que muitas vezes deixa tudo assim apertado, pequenininho, parece que você quer respirar e não consegue, aquela angústia. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Jesus veio para trazer aos nossos dias largueza, espaço, propósito. Pastor, eu não consigo de maneira nenhuma enxergar na minha vida propósito. Ele tem para você, mas está tudo tão difícil. Gente, é difícil, é impossível, não tem para onde correr e acontece o milagre. É assim a vida da gente dia após dia. A opressão, ela não pode nos dominar, porque Jesus veio para que tudo isso fosse vencido pelo poder que há nele. Assim como no dia dos midianitas, o Senhor, ele operou de um modo extraordinário, e através de Gideão, o inimigo foi vencido. Em Cristo, o último inimigo foi vencido, que é a morte. A morte foi vencida, assim como Cristo ressuscitou. Todo aquele que nele crê, no último dia, ressuscitará junto com ele. Quando a gente fala de opressão, eu tenho que retomar os tempos que eu andava de trem. Eu saía de Botafogo 5 horas da tarde e chegava na Central do Brasil, geralmente 6 horas, Central do Brasil, 42 Santa Cruz, era o trem que eu pegava. Meu irmão, pessoal, hoje tem gente fazendo matéria em ônibus, em trem. Naquela época o cara não conseguia entrar com uma câmera num trem. Não tinha como. Quando a porta abria, você não saía, você era conduzido para fora. Mas olha como era gostoso você respirar do lado de fora do trem. Gente, quando você encontra Jesus, a sensação é a mesma. Você consegue respirar. Você saiu daquele lugar abafado, daquele lugar que todo mundo estava vivendo aquela loucura toda, e você consegue... Tem aquele alívio. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 11, no verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio para a minha alma e para a sua alma, porque o Natal de Jesus, ele liberta o ser humano da
opressão. Terceiro, verso número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus veio nos libertar do desamparo. Aquele povo olhava e não tinha ninguém que fosse por ele. Aquele povo não se via forte o suficiente para enfrentar os seus oponentes, para superar as suas adversidades, as suas lutas, as suas dores. Aquele povo perdeu a perspectiva, não tinha quem fosse por eles. E o texto, ele revela um Deus que não lhes abandonou, que não lhes desamparou, que não esqueceu deles, pelo contrário, o Senhor se apresenta a eles dizendo: olha, eu sou o maravilhoso conselheiro, eu sou o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Gente, você não foi esquecido por Deus, você não nasceu por um acaso, há um propósito de Deus para a tua vida, para a tua existência, e esse propósito, ele se consuma hoje, quando você reconhece Jesus e abre o coração para Ele. O Senhor nos trouxe aqui com esse objetivo de arrancar da gente o desamparo. Quantas pessoas estão carentes hoje? Pastor, ninguém me ama. Ah, pastor, eu não consigo ter um relacionamento com ninguém. Ah, eu não consigo. Ah, meu casamento não dá certo. Ah, não sei. Gente, sabe por quê? Porque a gente não descobriu o que é amor. O cara pode tropeçar no amor que ele não viu. A gente só consegue viver e entender o amor quando a gente sente o amor de Deus por nós. E a Bíblia fala que você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Você não consegue nem se amar, como é que vai amar o outro? E aí se sente desamparado. E a gente espera que o governo nos ampare. Gente, esquece isso. Governo, pessoas, gente, vão nos esquecer. Mas quando eu olho para a palavra Isaías 49, verso 15, o Senhor fala assim, ó: ainda que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre, que ainda mama, todavia eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. O Senhor não te esqueceu, o Senhor não te desamparou, você não é fruto do acaso, há um plano de Deus para a sua vida, e essa noite Ele está dizendo isso para você. Ele é contigo. No meio de tudo isso aí, é muito interessante como a gente às vezes se sente frágil, né? Estava vendo outro dia uma criança aprendendo a andar de bicicleta e estava com rodinha. Enquanto ela estava com a rodinha, ela estava segura. Só que aí o pai propôs tirar a rodinha. Vamos tirar essa rodinha? Não sei o que, não está pronto assim, vamos lá. E o pai tirou a rodinha e ela não conseguia andar sozinha. E o que o pai fez? Começou a correr com ela. E ela pedalando e o pai ali, escorando, segurando, ajudando, amparando, até que ela conseguiu e aprendeu andar sozinha. Às vezes é assim, você tem medo de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ah, mas eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou conseguir, mas Ele está amparando você, Ele está cuidando de você, Ele está ajudando você, no teu desequilíbrio, a mão dEle te sustenta, quando você vai cair, Ele está junto com você, e se você cai, Ele te levanta, Ele te põe de pé, Ele te ajuda. Por quê? Porque Ele é o Senhor que veio para vencer, para acabar com todo o desamparo que estava sobre a nossa vida. E o texto termina no verso 7. Olha só: do aumento desse principado e de paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar, com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus irmãos, o Natal, ele simboliza, ele representa para mim e para você a libertação plena de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, que tenta roubar da gente a alegria de viver, porque, gente, a vida é boa. Eu estava falando ontem no monte sobre isso. Existe sim o dia mau, mas é o dia mau, e a vida é boa. A eternidade está do nosso lado quando a gente crê em Jesus. Você pode passar por um dia mau, pode ter um dia ruim na tua vida, pode ter uma hora que você fala assim, poxa, mas nada faz sentido, nada dá certo, mas esse dia passa e a bondade de Deus no dia seguinte se estabelece sobre a sua vida. E a esperança volta, e a alegria renasce, o sorriso brota novamente, as lágrimas secam, e você recobra então o ânimo e o sentido da vida. Gente, isso nada mais é
do que a promessa do Natal, do nascimento de Jesus. E eu vejo as pessoas dizendo que o Natal vai ser ruim. Quando a gente vive o Natal de Jesus, nós somos livres das trevas. As trevas, a falta de perspectiva, a falta de futuro, não pode nos impedir de viver. Quando nós entendemos o Natal de Jesus, nós somos livres da opressão. Por mais que as pessoas falem, por mais que aquilo que nos cerca seja difícil, chega um momento que a gente encontra a saída e respira aliviado. No meio de tanto esquecimento e desamparo, o Natal de Jesus revela um Deus que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, que não me esqueceu, que não me abandonou, pelo contrário, que tem o meu nome gravado na palma das suas mãos. E é interessante como muitas vezes a gente vem à igreja e a gente traz com a gente a perspectiva de que a gente precisa de muita coisa. Eu preciso que Deus haja aqui, eu preciso de uma porta aberta ali, eu preciso daquilo, eu preciso ser curado, eu preciso que alguém seja curado. Mas há uma só necessidade que nós temos, a necessidade de um Salvador, como disse o pai do menino do início da mensagem. Por isso, Deus enviou Jesus. A minha necessidade e a sua necessidade é por um Salvador. E se você nunca entregou a sua vida a Jesus,